já tinha uns quantos anos de vida pública, né, no departamento de fiscalização de engenharia da prefeitura. E aí eu recebi uma ligação do Alberi Cagliari me convidando para uma reunião no final de tarde. Ele sabia que o meu expediente era até às 5. No final de tarde no Eden Club. Eu estranhei um pouco o convite, né, porque ele não quis nem mencionar com antecedência o assunto, né. Mas eu confirmei, eu disse, não, sem problema, eu vou estar lá. Posso me atrasar um pouquinho, porque eu morava do outro lado da cidade, né, e daí mas enfim, eu confirmei. E fui, eram umas 7 horas da noite, eu cheguei no local, eles estavam me aguardando, daí era o Alberi, o Chiquinho Foreste e o Nelson Paese. E um assunto surpresa, né? A criação de mais um jornal. E aí eu fiquei me interrogando, por que eu, né? E aí eu lembrei que já na época o Lancaster, o GOG, me convidou para dar um auxílio para ajudar o Grêmio Esportivo Marau, em vender espaços publicitários naquele muro que tinha de frente à rua João Posse, né? E pela Santo Marqueto. Eram espaços que havia sido construído um muro, espaços bonitos e tal, e entrada da cidade. E aí ele me convidou para me ajudar, o GEL, para vender os espaços. Porque eu conhecia muita gente e tal. Eu disse, não tem problema, eu quero ajudar. Não queria saber, não importava quem, mas eu queria ajudar. E assim foi. Daí ele mencionaram, disse, não, é que tu já tem uma interferência ali, né, na parte de publicidade com o Grêmio e tal, e a gente queria ver de te encaixar como vendedor no jornal. Aí foi o pontapé inicial. Já na primeira semana, daí teve uma outra reunião, daí lá na gráfica do Alberi, na Cagliari, e começamos a botar os pontos nos is, vamos dizer assim, né? Tipo do jornal, como é que ia ser, direcionado ao que tipo de cliente vamos buscar, né? Começamos a selecionar. No começo, assim, não pensamos se podia surgir alguma dificuldade, né? Nós pensamos de imediato, era que tinha que sair o jornal e nós tinha que crescer. Partimos daí mais ou menos. O principal, né, desafio era de como que eu ia chegar na empresa, no comércio, ou indústria e tal, com uma ideia nova, né, como que eu ia chegar nesse pessoal e não prometer, mas a ideia, enfim, era de, né, dar sequência e expandir. Mas era uma coisa nova, né? Então, na cabeça sempre ficava aquele negócio: como que eles vão aceitar? Será que vão aceitar? Aonde eu ia, todo mundo, que maravilha, que bom, não, vamos, né? Muita gente com promessas de agora de momento não, mas, né, logo adiante aí você pode voltar, vamos fechar. E era o que realmente acontecia. Às vezes até o pessoal não, eu lembro que eu comentei contigo, pode vir que eu gostei, estou gostando da circulação, né, e vou começar antes a divulgação. E às vezes chamavam, a maior parte das vezes até eu estava lá na prefeitura e tinha uma ligação para mim e tu pode vir depois das 5 aqui falar comigo, que maravilha, né? Então, muitas coisas foram a partir daí, né? Olha, vamos dizer assim, houve vários, né? Houve vários e assim, até, vamos dizer assim, uma parte emocionante até da parte do jornal, porque pelo crescimento, sabe? Começamos lá com um tabloide, vamos dizer, acho que era isso que se chama, né? E com 500 tiragens, parece que foi, tá?
Aí não deu, acho que não deu um ano, não chegou um ano já. Não, vamos partir para o tamanho maior. A aceitação foi boa, sabe? A aceitação. Então, isso já foi marcante, sabe? O público aceitou bem um jornal com promessa de atingir a região, né? Nós, desde o começo, a gente pensava, nós temos que, não só para Manaus, nós tínhamos que entrar na região, no município, expandir. Essa sempre foi a ideia, né? Era batida em cada reunião. E tá aí, fechou, né? Houve um outro momento que me marcou muito, foi além dos fechamentos de contratos de longa durabilidade, né? De períodos longos, né? E contratos bons, sim, tipo, na época eu lembro que o espaço maior era a tarja, né? Porque como o jornal era menor, então tinha que ter maior parte para matérias, e os espaços que a venda à disposição era tarde, um rodapé, ou inteiro ou meio. E eu lembro que quando comecei a sair na rua para venda, né, o pessoal já queria o rodapé, sabe? Então foi também uma surpresa, assim, que a ideia de, meu Deus, como é que vai ser essa aceitação? Não vão investir tanto, né? Vai estar sempre pelo menor, em vez não, sabe? O meu primeiro cliente, se me permitem falar o nome, o meu primeiro cliente, e a primeira visita e o primeiro cliente que fechou no dia, Lucindo Andreola Materiais e Construção, na época, no auge da construção civil, né? Andreola já tinha feito, acho que uns 4 ou 5 prédios, né? Então estava explodindo, né? E quando eu pus a ideia na mesa dele, ele disse, é isso que eu queria, era isso que eu precisava, Tonico, vamos fechar. E o primeiro contrato de 1 ano, né? Baita no contrato, sei que saí de lá, vim voando aqui voando para o jornal, voltei lá para o jornal e disse, lacrei no primeiro contrato aqui, que foi na capa, né? E daí foi indo. Outro episódio que me marcou muito foi no momento que daí já aqui na sede aqui, daí já o Thales, que era o Thales e o Itito no momento, quando resolveram investir no Folha Rural. Também foi uma explosão, né? Uma aceitação imensa, boa, repercutiu um monte, não só no município, em toda a região. Olha, aqui eu comentei aquele fato da ampliação do jornal, que era mais comércio, né, local, comércio urbano, né, e a reunião, a convocação de uma reunião com a direção, o Thales e o Itito, com os vendedores. Também foi uma surpresa, né? Nós sentamos, diz, gente, nós estamos com a seguinte ideia, vamos partir pro agro. Eu vibrei na hora porque a gente já estava tentando entrar nas empresas com produtos agrícolas, né? Mas eles diziam assim, Tonico, mas a abrangência é mais área urbana interna, nós precisamos ir para fora, né? E vários me disseram, vocês de repente não chegaram a pensar, né, de expandir isso? De momento não se havia pensado, né? Só daí, essa foi a surpresa boa, né? E houve um fato muito, muito interessante que me toquei agora. Eu saí da reunião, daí em 2001 foi, né? 2001. Nessa reunião daí o Itito e o Thales levantaram a hipótese de eu vir trabalhar fixo no jornal. Eu lembro que eu saí da reunião e a primeira pessoa que me passou pela cabeça foi a Metasa.
A Metasa nessa data aí, ela estava se juntando à metalurgia de construção civil e entrando com como é que se chama, estrutura de área agrícola, da área agrícola. E Passo Fundo, daí, num ramo em Passo Fundo, num braço, vamos dizer assim, da Metasa em Passo Fundo. Não tinha nada a ver com essa aqui de Marau. A direção era a mesma, mas... E aí eu disse, eu já sei onde é que eu vou bater. E ele vai me apoiar, tenho certeza. E eu subi na escura, a reunião foi de manhã, eu de tarde subi falar com o seu Antônio Rosso. E me atendeu de imediato, eu cheguei e falei que a secretária me atendeu de imediato, é uma pessoa maravilhosa. E ele me pediu assim, Tonico, qual é a surpresa que tu me traz? E aí eu disse, doutor, o jornal Folha Regional está com a ideia de expandir o jornal para a área rural, para o agro. Nossa, que notícia maravilhosa! Ele disse, pois é. E aí, o que tu precisa de mim? Eu preciso do seu apoio para expandir esse jornal. Tu tem. O que tu precisa? E aí eu contei a história e tal, daí ele disse, eu vou ter. Ela começou a preencher um bilhetinho lá, tu vai com esse bilhete falar com a minha filha em Passo Fundo, a qualquer hora. Só dá uma ligadinha, ver se ela tá lá, enfim, né? Mas ela estando lá, ela vai te atender. Voltei pro jornal voando, né? Seu Antônio, um grande incentivador. E até ele deixou à disposição, precisava de alguma coisa mais, era só ligar e tal. E cheguei no jornal e disse, gente, estou indo a Passo Fundo. Eu estava surpreso, o que deu? Estou indo lá no Metasa, no braço agrícola que abriu, e vou buscar o patrocínio. Meu Deus, boa sorte! Daí eu voei para lá, eu cheguei lá, era meia tarde, e a filha Cris, acho que era Cristiane, acho que é o nome dela, se eu não me engano, me atendeu também no ato e disse, não, sem problema nenhum, entreguei o bilhetinho do pai, né? Sem problema nenhum, o que tu precisa? Eu preciso de fotos, né, da área agrícola que vocês têm, matérias, né, para nós já chegar com o produto e já vamos, parte interna do jornal, botar a matéria para, nossa, repercutiu assim. 25 anos de jornal, cara, assim, vamos dizer que para mim é um motivo de orgulho, sabe, ter feito parte dessa equipe, né, em todos os momentos. O inicial, que foi um pouco suado, né, pensar que todos os motivos que podiam surgir, né, tanto de apoio como de desafios, né, e todas as etapas, sabe, de crescimento, sabe, só foi crescimento, não dá para dizer em nenhum momento nesses 25 anos, não ouvi falar e não, no período que eu tive, né, aqui, nunca ouvi dizer, vamos ter que retroagir, vamos dizer assim, né, vamos ter que diminuir, vamos ter que tirar o pé do acelerador. Não, nunca, sempre foi, sabe, crescimento e a abrangência sempre maior, né? No começo eram Marau e 5 ou 6 municípios, hoje estamos em Marau e mais 17, 18 municípios, deve ser por ali, né? Então é um motivo de orgulho ter participado dessa evolução toda, né? De ter participado de uma equipe também, sabe, motivadora, sabe, por pior que fosse a situação e tal, aquelas fases, né, de altos e baixos, né, mas nunca de ter perdido a esperança, sabe, não, vamos levantar a cabeça que a coisa não vai piorar, ela pode estagnar um período, mas não vai diminuir, vamos procurar subir, e em pouco tempo já disparava de novo, aquelas histórias, né, dos ciclos de altos e baixos do país inteiro, né, e o jornal foi assim, sempre participou dessas evoluções, né,
Então, para mim é motivo de grande orgulho, e agradecer também a todos que passaram, todas as chefias que passaram pelo jornal, por terem me apoiado, por terem me incentivado e pelo aprendizado que eu levei daqui.